Olá pessoal, muito bom dia. Aqui professor Kennedy Francis chegando nesse momento para mais uma aula de tratamento de esgoto nessa sexta-feira, que ainda não é sextou, porque amanhã tem aula, tá certo? Mas a gente já começa, né? Hoje gravado porque temos aula da pós-graduação, então para dar uma diminuída na correria, a gente já deixa nesses dias aí que temos muitas aulas no mesmo dia, alguns conteúdos já previamente gravados, né? Lembrando que amanhã, se eu não estou enganado na minha programação, deixa eu ver aqui, olhar aqui a programação na minha outra tela. Hoje, cadê, meu Deus? Calma que eu vou achar, tô achando, pronto, tá aqui, achei. Hoje, dia 11 de dezembro, né? Vamos falar sobre um tema importante aí, começar os aspectos, né, sobre ele. Amanhã temos uma resolução de exercício e aplicação da atividade avaliativa 4, né? Então, essa atividade avaliativa que a gente vai disponibilizar amanhã para vocês, ela vai relacionar os assuntos das últimas aulas desde a última quarta-feira, né? Nessa semana, quarta, quinta, sexta, né, hoje e a de amanhã, que a gente falou nessa semana de sumidouros e começamos hoje, encerramos amanhã, valas de infiltração, né? Então a gente está fazendo aí realmente por bloco para não ficar tão pesado para vocês, né? Então, sem mais delongas, eu vou projetar minha tela aqui para vocês e a gente já vai, né? Deixa eu selecionar aqui para compartilhar a tela. Pronto, no meu retorno já está mostrando aqui minha tela para vocês. E nós vamos começar, né? Ó, já começa do fim. Calma. Vamos começar aqui, lembrando sempre, como é praxe no nosso protocolo, que o material a seguir é uma videoaula apresentada por mim como material de estudos do nosso Instituto Federal para fins de atividades remotas nesse período de excepcionalidade sanitária em virtude da pandemia da Covid-19. Né? Seu uso, cópia ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios que existam, somente poderá ser feito através de autorização expressa, né, minha e do Instituto Federal. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. E eu digo sempre que todos aqueles que solicitarem autorização, eu terei o maior prazer em permitir o compartilhamento desse material para fins educacionais. Veja, hoje a gente vai falar sobre o último tema dentre os sistemas individuais de tratamento de esgoto, né? Adotados para isso, que são as valas de infiltração. Hoje a gente tem aqui faço menção a um material produzido pela Bloom Consultoria, né, que está até disponível no YouTube e que trata, né, parte disso. A gente vai tratar dos conceitos, né, de implantação de valas de infiltração, tá? Então, é um bom material e eu acho que vai ajudar bastante vocês a entender como faz isso, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente saber a utilidade, né, dessas valas. Elas são utilizadas nos casos onde o lençol d'água ele esteja próximo da superfície do solo, né? É um processo, por exemplo, que vai diminuir o risco de contaminação do lençol freático, né? Haja vista que você, com essas valas, consegue, de maneira segura, dispor esse efluente tratado, né? Porque não é só a disposição em si. A gente vai ver que a própria
né, o descarte em si, mas a própria vala, ela tem mecanismos que vão auxiliar o tratamento, né? O tratamento prévio já realizado nas fossas sépticas, por exemplo, quando chegar nessas valas de infiltração, você ainda vai ter alguns mecanismos interessantes de filtragem, né? Não é só infiltrar o efluente para o descarte, né, para a sua devolução, mas fazer a sua filtração também, né? Então, veja, em linhas gerais, as valas de infiltração, elas, para serem construídas, seguem esse croquis que a gente está vendo aí em tela, nessa planta baixa esquemática, né? Em linhas gerais, você tem sempre um efluente que está vindo de um processo de tratamento primário, que para esses casos de soluções individuais, a fossa é sempre ou quase sempre a estrela da companhia, aquela que vai fazer o primeiro tratamento desses efluentes. Uma vez que, feito esse tratamento inicial, esse efluente que é passado para a próxima etapa, neste caso as valas de infiltração, ele vai ser recebido por uma caixa de distribuição, cuja função o próprio nome já diz, né? Também chamada, né, de caixa de gordura, muitas vezes, mas ela vai distribuir esse efluente para essas valas, tá? Para que ele, de fato, seja infiltrado no solo, né? Então, uma vez passado pela caixa de distribuição, ele vai seguir por tubos lisos brancos, normalmente, né, esses tubos de 100, né, de esgoto, que a gente usa muito nas nossas casas, até caixas de inspeção, né? E aqui nessas caixas de inspeção a gente consegue não só fazer a distribuição uniforme desse efluente por essas valas, como você consegue também verificar o pleno funcionamento do sistema, se precisa de alguma manutenção específica, se está ocorrendo algum tipo de ato indesejável, né, no caso entupimento ou mau funcionamento de algum dos componentes, essas caixas elas vão servir para isso, além de propriamente propiciar que este efluente chegue aos tubos de infiltração propriamente dito, que são esses tubos azuis aí, né, representados em azul, né, que poderão ser tubos, né? No caso, você tem tanto os rígidos, os corrugados e os perfurados, né? Então, preferencialmente, você tem que usar aí esses três. Em linhas gerais, né, você tem muito uso de tubos corrugados, né, para esse tipo de uso, tá? Então, tubos normalmente de 100, tá? Aqui a gente fala de 100, tá 100 metros, né? Mas na verdade são 100 milímetros. E numa extensão máxima de 30 metros, para garantir, por exemplo, que você tenha, né, uma infiltração uniforme desse efluente, né? E também pensando na manutenção da declividade, que ela tem, que não pode ser também muito baixa, não pode ser, por exemplo, né, menor que 0,25, mas também não pode ser tão declivada que supere, por exemplo, 0,5%, né? Então, essas são as recomendações quando você vai implantar valas de infiltração. Essa largura da vala, preferencialmente, né, de 0,5 metros, né, 50 centímetros, a vala onde você vai, né, colocar esse cano, né? Essa vala tem que ter uma profundidade entre 50 e 60 centímetros. Normalmente, o usual é uma profundidade de 60 centímetros, tá bom? Declividade, seguindo isso que a gente falou. Essa distância intertubos, ela tem que ser de 1 metro,
justamente para que haja espaço para que esse efluente infiltre de maneira por igual, né? Infiltre por igual e ocupe os mesmos espaços, né? No terreno em questão. E essas valas, no máximo, extensão de 30 metros, né? De comprimento, aliás. Então, ó, aqui a gente tem esses tubos de drenagem corrugados, né? Os tubos normalmente utilizados à direita, e à esquerda a gente observa a vala de infiltração propriamente dita se a gente fizesse um corte AA, né? Então a gente vê, por exemplo, que a vala, né, não é só, né, para muitos que pensam que a vala de infiltração pega, faz um buraco, bota um cano cheio de furinho e tapa, né? Não é assim não, né? Você tem, por exemplo, que colocar, né? Você faz o buraquinho ali, no caso, a largura de 50 centímetros, aqui é um exemplo, tá? Mas normalmente vai colocar 60, né? E aqui você tem as profundidades, né? De 10 a 30 centímetros, então, via de regra, o fundo dessa vala vai ser mais espesso, né? Você tem aqui a tamanho do cano, né? Desse tubo e uma camada menos espessa aqui, superficial, para poder esse tubo estar coberto. Além disso, há uma cobertura de papel asfáltico. Papel asfáltico é saco de cimento, né? O povo coloca, né, embalagens de saco de cimento que tem essa condição de poder fazer essa cobertura bem, de maneira eficiente, né? E o tubo, ele é envolvido por brita, tá? A brita justamente vai possibilitar o quê? Que à medida que este efluente ele for infiltrando nesse meio aí, a brita vai facilitar essa infiltração, mas também vai reter algum tipo de sólido em suspensão que possa estar presente ainda, né? Então, vai dar essa segurada nessa característica, né? Nessa parte do efluente que possa existir aí, tá? E normalmente as valas de infiltração elas são dispostas dessa forma, como a gente está vendo aqui na representação esquemática, né? Então a gente vai ter aqui, né, a fossa séptica recebendo os dejetos da residência, passa pelo tratamento e a partir dela você faz a distribuição para as valas de infiltração no terreno a ser disposto, né? Vejam que as árvorezinhas aí presentes, elas não são nada de extraordinário, porque, obviamente, se você tem um nível de matéria orgânica, né, ainda que reduzido, mas existente nesse efluente, obviamente você vai criar a condição, né, de fertilidade desse solo para receber para poder, né, ter esse ambiente propício ao desenvolvimento dessas plantas, de espécies, tudo, né? Então, o princípio das valas de infiltração é justamente esse, né? Você vai, faz o despejo desse efluente tratado, né? Então, ele vai ter índice de matéria orgânica, né? E vai acabar meio que alimentando, né, essas plantas que estão aí dando a condição de seu pleno desenvolvimento e ainda de quebra você vai estar promovendo um descarte previsto, não é, dentro das normas desse efluente tratado, né? Então, agora, existe uma coisa que é importante de saber, de ter a consciência, que é o quanto este solo tem a capacidade de infiltrar
o líquido, né, quanto esse líquido vai ter a condição de infiltrar no solo, aliás, né? E para você saber disso, antes de você, de fato, projetar e implementar essa vala de infiltração, você precisa saber essa capacidade. Então, como é que se faz isso? É um teste, um teste em linhas gerais simples, nada de muito extraordinário. Você, no local onde você pretende implantar essa vala de infiltração, você faz uma pequena vala, né, com uma profundidade definida, né, e na base desta vala você faz um pequeno buraco, né, um orifíciozinho para fazer o teste. Como é que consiste esse teste? Uma vez feita a vala, né, mais ou menos aí nessas dimensões que estão postas, né, no nosso slide, na nossa aula, né, você cavaria essa vala de 30 por 30, né? 30 de altura por 30 de largura, né? E aí você insere água até mais ou menos, né? Se você tem ali 30 de altura, né? Com 5% de brita, no caso, né? Esse material aqui, filtrante, né? E aí, uma vez colocada a brita, você completa os 15, com até mais 15 centímetros de água. E espera, né? Espera essa água, o nível dessa água baixar, né? E aí, uma vez que você fez esse procedimento várias vezes até sentir que o solo está encharcado, saturado, aí quando você percebe que não, a água está demorando mais a descer, porque nas primeiras vezes o solo está seco, ele vai sugar essa água muito rapidamente. Então, quando você percebe lá depois do, sei lá, sétimo, oitavo balde, né? Você percebe que o solo está saturado, aí você coloca essa água nessa vala, marca, né? Você obviamente vai ter um instrumento de medida ali, no caso a régua, marca a altura da régua e com o auxílio de um medidor de tempo, né, de um cronômetro, você vai observar quanto tempo vai demorar para que essa água baixe uma determinada unidade de medida. No caso aqui do exemplo, foi estimado aqui quanto tempo, né, demorou para que essa água baixasse o nível da régua em 1 centímetro. Né? Então, dessa forma, você consegue verificar qual a capacidade de infiltração desse solo para o líquido que você colocar. Né? Então, a recomendação é que você faça isso de maneira amostral, se faz isso amostralmente do campo, então você pega alguns pontos para ensaio de áreas, né, distintas, espacialmente bem distribuídos no campo de lançamento desse efluente, para justamente verificar, né, a quantas esse solo é capaz de receber esse efluente por infiltração, né? Então, essa metodologia, ela propicia através dessa fórmula aí, né? Ou mesmo pela observação do gráfico, mas a fórmula, ela é mais tranquila, né? Mais direta da gente responder, que o coeficiente ele vai ser fornecido através dessa formulação, onde o T é o tempo decorrido para baixar esse 1 centímetro, ou a quantidade que você julgar, né, que seja interessante para ser observada. Né? Então, basicamente, para a gente entender a lógica que existe nesse cálculo da infiltração do solo, né? E já entrando num exemplo, porque isso vai fazer parte do exemplo de dimensionamento de vala de infiltração que a gente está vendo hoje, para poder, de fato, solidificar esse conhecimento sobre o tema.
a gente vê o seguinte: o teste de infiltração de um terreno indicou o tempo T igual a 4 minutos para o abaixamento de 1 centímetro na escala graduada. Qual o coeficiente de infiltração do terreno? Né? Então, a gente vê aqui a aplicação de fórmula, a gente vê que esse terreno em questão, considerando que ele demorou 4 minutos para que esse nível, né, da escala baixasse 1 centímetro, esse terreno ele tem uma capacidade de infiltrar 75,4 litros por metro cúbico dia, tá? Metro cúbico não, metro quadrado, perdão. Então, a cada metro quadrado desse terreno por dia, se você colocar água, ele vai ter a capacidade, né? Essa água vai ter a capacidade de infiltrar em 75, numa quantidade de 75,4 litros, né? Então, guardem essa informação, porque ela é muito importante, ela é utilizada para a gente poder dimensionar a vala de infiltração para esse caso aí, tá? Então, vamos anotar, né? Anotem aí nos caderninhos de vocês, né? Qualquer coisa, dê um pause aí no vídeo, né? Para poder anotar direitinho. Então, o coeficiente de infiltração, CI, neste caso aí do exemplo do solo, ele é de 75,4 litros por metro quadrado dia, tá? Aí a gente traz uma tabela informativa da Fundação Nacional de Saúde que mostra os tipos de solo e os seus respectivos coeficientes de infiltração, né? E aí, o que eles chamam em termos de absorção relativa desse fluido, desse líquido. Então, se você tem, por exemplo, um coeficiente, vamos voltar aqui, quanto foi que deu? 75,4. Então, se a gente observa a tabela, 75,4 ele está enquadrado aqui como um coeficiente de infiltração ali, uma absorção relativa, aliás, média. É um solo que absorve relativamente médio os líquidos que são inseridos nele, né? E, por conta disso, esses solos podem ser classificados como uma areia fina, ou um silt argiloso, ou mesmo um solo arenoso com presença de humus e turfas, variando a solos constituídos predominantemente de areia e silt. Ou seja, é um solo com uma permeabilidade razoável, tá? Esse solo aí do exemplo. Mas, por exemplo, a gente pode ter um coeficiente de infiltração menor que 20. Aí, quando você faz o teste, e é por isso que é importante, antes de colocar a taxa, no caso, a vala de infiltração, fazer esse teste antes desse coeficiente. Por quê? Porque se você percebe que demora muito para essa água entrar, ou mesmo a água não entra nesse solo, então não é compensatório você implementar isso, né? Então é interessante você ver outra alternativa aí das soluções individuais que a gente viu até então de tratamento de esgoto, tá? Então é importante observar isso, fazer esse teste e ver essa tabela para justamente nortear e dizer, ó, é indicado, vamos fazer, ou então, ó, esse coeficiente é muito baixo, então não vai ter serventia. A gente precisa buscar outra solução técnica para o caso ou para o local em questão, tá? Aí, dentro do dimensionamento dessas valas de infiltração, a gente precisa saber de algumas coisas básicas. Primeiro, a área dessa vala, né? Então, ela é calculada por essa equação, né? Por essa relação entre a contribuição de despejos de esgoto gerado que vai chegar nessa vala e o coeficiente, ó, o coeficiente de infiltração, ou seja, quanto será a capacidade desse efluente infiltrar nesse solo, tá? Além disso,
a gente tem a área dessa vala, considerando aquela questão ali da profundidade e largura, né? Eu trocando tudo. Profundidade e largura dessa vala, que a gente viu lá a representação esquemática logo nos primeiros slides. Mas não só a área a gente precisa saber, porque com base na área a gente consegue dimensionar o comprimento total desta vala, tá? Então, aqui a gente tem a fórmula que traz isso, né? E a gente vai ver muito isso na prática, né? Lembrando sempre que a norma brasileira 13969 de 97, ela diz que essa taxa aí de aplicação, né, desse efluente, ela não pode ser superior a 100 litros por dia por metro quadrado. O que é que seria essa taxa de aplicação? É justamente esse coeficiente de infiltração no solo que a gente viu no slide anterior. Esse aqui, esse coeficiente de infiltração. Então, é o quanto de efluente vai ser, essa vala vai ter condições de aplicar nesse solo, tá? Então, essa aplicação ela não pode ser maior aí do que 100 litros por dia, metro quadrado de área, tá? Então, vamos dar uma mergulhada nesse exemplo, né, que aí eu acho que vai propiciar a vocês ter um entendimento macro de como funciona o dimensionamento da vala de infiltração. Primeiro, é importante ressaltar que, como sempre, é a praxe de quando se vai dimensionar algo para sistema individual. Você vai tratar o esgoto? Vai. Você precisa saber quanto de esgoto vai ser tratado, para poder, a partir daí, você ter ideia do que vai fazer, como dimensionar essa solução de tratamento. Então, a gente tem aqui uma residência normal, essa casa aí tem 7 pessoas que nela residem, tá? Foi arbitrado uma contribuição de esgoto aí de 300 litros por pessoa, tá? Mas quando não for arbitrado, o que é que você vai considerar? Lá, aquela tabela de fossa séptica, tá? Aquelas contribuições, vocês sabem de qual é salteado, lá de a casa, qual o padrão da casa, essas coisas que a gente já viu bastante e tem visto muito, né? Aqui no caso, foi informado que cada uma dessas pessoas gera uma contribuição de esgoto de 300 litros por pessoa por dia, né? Esses litros de esgoto vão parar aqui nessa fossa séptica, beleza? Aí a fossa séptica já está dimensionada faz tempo, já se sabe qual é o tempo de detenção hidráulica para ocorrer todo o tratamento, e uma vez cumprido isso, né? Cadê? Agora. Uma vez cumprido isso, esse efluente vai sair da fossa para a vala. Então, a gente precisa saber quanto de contribuição essas 7 pessoas a 300 litros dão. Aí a gente sabe muito bem que é multiplicar o número de pessoas, o número de envolvidos, vezes a contribuição referente a cada uma delas, né? Então, a gente vai ter aí que essa residência, ela vai ter uma contribuição para essa fossa séptica de 2.100 litros. E que, obviamente, desta fossa séptica vai representar uma contribuição, né, para a vala de infiltração pós-tratamento. Beleza? Então, uma vez que a gente sabe a contribuição de esgoto dessa residência, aí a gente vai começar a dimensionar a vala propriamente dita. Primeira coisa é a área. Qual vai ser a área dessa vala de infiltração no terreno em questão? Então, a gente vai relacionar para a área
a contribuição de esgoto proveniente dessa residência, tá? Que a gente já calculou, e o coeficiente de infiltração desse solo, né? Porque, por exemplo, eu poderia muito bem ter uma taxa de contribuição até pequena, né, menor aí do que esses 2.100 litros, mas um solo com um nível de infiltração, um coeficiente de infiltração mais próximo do limite mínimo, né? Próximo da impermeabilidade, digamos assim, ou com uma condição pouco permeável. Então, uma vez que a gente tenha isso, a gente poderia ter o quê? O caso de necessitar de maior área, né, para poder fazer a infiltração desse efluente. Então, relacionando essas duas variáveis, a gente vai ver que a área a ser ocupada por essa vala de infiltração é de 27,9 metros quadrados, tá? Porque a gente considera o quê? Toda a parte de largura e profundidade dessa vala, tá? Essa é a área total, tá? Uma vez que a gente encontrou a área total, a gente precisa saber o seguinte, tá bom, o que é essa área total efetivamente? Então a gente tem que voltar no corte transversal da nossa vala de infiltração. Vejam que aqui está a gramazinha, camada de terra, né, entre 20 a 50 centímetros, a depender, né, do freguês, a depender de quem está dimensionando essa vala, né, mais 10 centímetros de proteção, chamemos assim, desse tubo, propriamente dito, né, que fica aqui ao centro, e abaixo dele você ainda tem mais uma cobertura, né, todo o tubo envolvido por brita, por um material, né, filtrante, tá? E a uma largura de 60 centímetros. Então, essa área que a gente encontrou antes, ela vai considerar, para saber o comprimento total desta vala, ela vai considerar a profundidade, aqui, ó, essa profundidade aqui, de 60 centímetros, no caso aqui tem a largura, né? Mas essa profundidade, que normalmente chega na casa de 60 centímetros, tá? E a área, que a área vai relacionar a largura com profundidade. Então, logo, o comprimento total dessa vala de infiltração, ele vai ser de 46,5 metros, né? Então, a gente sabe, estamos vendo aí, que a vala de infiltração, muitas vezes pela necessidade de manutenção, não só pelo fato de que você precisa distribuir de maneira uniforme ao longo do terreno todo o seu efluente, né, para não ficar localizado só num ponto, né, mas você tem essa condição de, muitas vezes, né, operar determinados trechos dessa vala de infiltração e deixar outros em descanso ou em manutenção, né? Então, por essa razão que você não faz apenas só um grupo de valas. Um grupo de vala, por exemplo. A gente tem aqui, esse desenho aqui, ele está até estranho, porque ele só tem três valas, né? Eu percebi esse defeitinho no exemplo, quando eu estava preparando a aula para vocês, que aqui ele só mostra 3 valas, mas nos croquis de representação de vala de infiltração nesse mesmo exemplo, ele relaciona 4 valas em paralelo, né? Então, esse comprimento total, você tem que considerar sempre que ele vai ser o equivalente a 2 valas paralelas entre si, funcionando
no descarte desse efluente. Logo, esse valor do comprimento total você vai dividir por 2, né? E aí, dividindo por 2, aqui no caso, a gente tem, né, 23,25 metros, e aí a gente arredonda para não ficar esse valor quebrado, como a gente viu, né, nas últimas aulas, né, essa questão de arredondamento para dimensionamento, você adota o valor imediatamente superior para evitar problemas ou algum tipo de percalço, né? Então, aqui no caso, 23,25, vocês adotam 24 metros de comprimento para cada vala. E aí, esse comprimento você adota para a quantidade de valas que estiverem dispostas, certo? No terreno em questão, no terreno do lançamento, né? Então, aqui no caso, foram colocadas 3 valas, né? Nessa expressão, mas na verdade deveriam estar 4. Então, você tem as 3 valas com 24 metros, né? Cada uma com 24 metros. Por que eu estou dizendo isso, que deveriam ser 4? Né? E aqui, a gente tem um exemplo, por quê? Porque 4 valas dispostas em paralelo, você consegue implementar 2 sistemas de infiltração. Um sistema com 2 valas aqui e o outro sistema com 2. Então, o que ocorre? Você tem condição, por exemplo, de alternar esse funcionamento aqui. Deixar esse sistema à direita, por exemplo, né, funcionando, e esse aqui vai para algum tipo de manutenção ou descanso de uso, né? Então, dessa forma, a gente consegue fazer essa operação do sistema a contento, né? Aqui, a gente tem, né, alguns detalhes que precisam ser vistos, né, com relação à vala de infiltração, né? Então, só relembrando, o exemplo de dimensionamento, ele acaba aqui, ó. Quando a gente sabe, soubemos a área total, depois o comprimento de cada vala, e esse comprimento vai ser adotado para cada uma dessas valas, considerando a largura de 60 centímetros, certo? Então, o exemplo de dimensionamento, ele acaba aqui, de você dimensionar essa vala, tá? Então, aqui a gente tem etapa por etapa. Primeiro, nós vamos ter essa caixa, não é, de inspeção a montante. Então, voltando, o efluente ele sai daqui, da fossa séptica, vem para a caixa de distribuição, onde vai ser distribuído para esses sistemas de infiltração, não é? Essas valas. E aqui você tem as caixas de inspeção, a montante e a jusante. Por quê? Porque vala de infiltração, ela tem que ter, como a gente já viu, a declividade, né? A declividade estabelecida, né? Obedecendo à norma. Porque senão, se você deixar uma vala de infiltração completamente reta, né? Linear no terreno, você vai dificultar um pouco esse trabalho de infiltração no solo, né? Então, essas caixas de inspeção a montante, vistas lateralmente, a gente vai ver o seguinte, ó, o efluente está vindo aqui, né? Então, normalmente essas caixas têm 30 centímetros, não são caixas muito grandes, para facilitar justamente a visualização de quem gere essa vala, de quem está fazendo a manutenção, né? E aqui os tubos corrugados perfurados para a infiltração desse líquido. Vejam que ela está montante no ponto mais alto e o tubo onde vai ocorrer a infiltração propriamente dita, ele fica localizado rente ao fundo da caixa de inspeção, né? Para justamente evitar que hajam sobressaltos e que esse efluente acabe
ficando retido na caixa de inspeção e não seguindo para infiltração totalmente, né? Então, uma vez ao dimensionar isso, tem que se ter atenção com esse detalhe de projeto, né? E a mesma coisa, vejam, o solo está aqui, né? A tampa da caixa de inspeção praticamente fica rente ao solo, né? E aí você tem todas essas metragens, né? De posicionamento do tubo para poder a vala funcionar a contento, né? Esse segundo detalhe, em vermelho, onde estão essas setas, ele se refere justamente ao tubo em si. Então, esse tubo, né, ele precisa ser de um material, né, como a gente já viu, PVC, corrugado, e ele vai estar envolvido, né, ao redor desse tubo você vai ter um material filtrante, né, no caso é a brita. Esse tubo vai estar envolvido em uma camada de brita, possibilitando, né, justamente que a drenagem desse efluente e sua infiltração ocorram, né, de maneira satisfatória, né? E aí é importante também lembrar que esse tubo que está enterrado nessa vala de infiltração, ela, né, tem que tomar algumas precauções, né? Primeiro, que você precisa, né, ter atenção aqui a essa medida, né, 30 centímetros acima da soleira dessas valas, né, de 50 ou 60 centímetros, no caso a gente adota aí, né, 60 centímetros, né, de largura, para valas, né, com 1 metro, né? Então, esses 30 centímetros aqui, eles são fundamentais para separar, digamos assim, deixar esse tubo bem isolado, né? Bem acondicionado no solo. Outra coisa importante refere-se, né, ainda com relação aos tubos e o seu posicionamento, a declividade que precisa ser adotada, né? No caso aqui, de 1 para 300, entre 1 para 300 e 1 para 500, aquela questão lá de percentual de declividade que a gente viu lá no começo, né? Se eu não estou enganado, achei 5%, né? Aproximadamente 5% está lá, não pode ter nem ser uma declividade muito baixa, excessivamente baixa, que impeça o seu fluxo, como também não é recomendado que seja muito declivado para que não haja turbilhonamento e esse efluente passe numa velocidade indesejada, né? E aqui, em destaque, a gente tem as valas no caso, as caixas de inspeção a jusante, né? Onde esse efluente, ele também, né, no caso, esse tubo, aliás, ele vai se encontrar na mesma condição, né? O tubo, ele tem que ser posicionado tanto na montante, na parte um pouco mais alta, quanto a jusante, no fundo da caixa de inspeção, para permitir que esse efluente ele não fique retido, tá? E aí uma informação também relevante, que é a posição, o posicionamento dessa vala de infiltração em comparação com os lençóis freáticos, tá? Então, a base dessas valas, né? Essa parte do fundo aqui, vejam que o tubo está aqui envolvido em brita e você ainda tem uma camada de material, né, de solo. Então, essa parte inferior desse conjunto da vala de infiltração, ele tem que estar, no mínimo, a 1,5 metro. 1,5 metro
ou mais do lençol freático em época de chuva, ou seja, épocas onde este lençol freático vai atingir os seus níveis mais altos, tá? Então, nesse caso, é um cuidado importantíssimo que precisa ser tomado, né? Antes de você verificar, né? Você quer implementar essa vala de filtração, você, além de saber, procurar saber se o solo ele tem, de fato, esta capacidade de receber esse efluente a contento, né? A capacidade de infiltração dele é boa, você precisa saber o seguinte: tem lençol freático aqui embaixo? Qual é a profundidade disso? Porque se for muito, né, muito próximo, então a gente precisa aí ver alguma questão a ser discutida, né? Talvez a adoção de outra solução de tratamento, né? Ou mesmo rever ver o que pode ser feito com relação a isso para o local em questão, né? Se caso for implementar essa técnica, né? E outra coisa também relacionada à água é quanto à presença de poços de captação no terreno, tá? Então, existe uma distância mínima, de acordo com as características do solo, que essa vala de infiltração ela tem que ter desses poços freáticos, tá? De maneira que o tempo de percurso desse efluente que infiltre nesse solo, ele demore em casos, né, extremos, 3 dias para que esse poço seja atingido, por exemplo. Então, você ter a condição de tempo para agir em casos, né, indesejados, né? Então, quando você tem, né, isso aqui é um conceito, né, o conceito presente na norma, mas para ficar mais fácil, mais simplificado, o que é que se recomenda, né? Que no mínimo, considerando a queda do terreno, né, essa vala de infiltração ela tem que estar distante pelo menos 15 metros do poço freático, considerando que o poço freático está a montante da vala de infiltração, tá? Então, o risco, nesse caso aqui, de contaminação é zero, não é? Muito pequeno. Não vou dizer zero, mas muito pequeno, porque você vai ter aqui uma declividade que vai agir ao favor e vai propiciar que esse efluente siga nesta direção, para baixo, infiltrando, né, em direção ao solo, mas se houver algum deslocamento lateral, no sentido contrário ao poço freático. E a distância da parte mais externa, né, da caixa de monitoramento a jusante, ela tem que ser para o próximo lençol freático de pelo menos 50 metros. Então você tem aí mais de 3 vezes a distância da vala de infiltração ao poço freático a montante, né? Justamente essas distâncias adotadas para garantir que esse efluente ele não haja nenhum tipo de contaminação, né, a partir dele nos poços freáticos que possam existir na propriedade, né, em questão que utilize essa solução de tratamento individual e disposição do efluente, tá? E aí, eu vou deixar uma questãozinha para vocês fazerem e já irem treinando a mente para amanhã, tá? Que aí amanhã a gente responde esse exemplo e eu já deixo aqui nos slides de amanhã a questão que a gente vai abordar sobre o tema na atividade avaliativa 3. É 3 ou é a atividade 4? Estou confundindo as coisas. Então, essa é a equação. No caso, a equação não. A
o exemplo que vocês vão conseguir resolver se observar essa aula de hoje. Tá? A gente fez aqui um dimensionamento bem direitinho, com todo o croquis representado. Então, veja, considere uma edificação multifamiliar de padrão médio para 16 pessoas em um determinado município com temperatura média do mês mais frio igual a 24 graus Celsius e respectivo coeficiente de infiltração do efluente de 100 litros por dia metro quadrado. Dimensione a vala de infiltração para o seguinte caso, ok? Então, o que eu quero? Vocês vão, né, dizer a área dessa vala e o comprimento dela, né? Considerando o quê? Uma disposição de... Eu não vou nem pedir 4 valas, tá? Pode ser 2 mesmo. Em paralelo, quanto vai ser, né? Quanto vai ser o comprimento de cada vala de infiltração dessa, tá? Então, dessa forma, a gente encerra a aula de hoje, tá? Dessa sexta-feira, né? Ainda não é sextou, tá? Sextou, né? Nesse caso, vai ser amanhã, o sábado, tá beleza? Então, eu espero que tenha esclarecido aí para vocês, tá? Amanhã, sábado, a gente tá de volta com resolução de exercício desse tema e a aplicação, né, da atividade avaliativa 4, que vai estar disponível no Google Sala de Aula. Tá bom? Minha gente, estou indo embora. Um grande abraço e até a próxima aula. Até amanhã. Tchau, tchau.